Tais. Algum planeta. Tudo que não seja planeta constitui o que chamais espaço. É aí que me encontro. Mas quantas gradações existem nessa imensidade, das quais o homem não pode fazer ideia. Quantos degraus nessa escada de Jacó que vai da terra ao céu, isto é, do aviltamento da encarnação em mundo inferior, como o vosso, até a depuração completa da alma. Aqui onde ora me encontro só se chega depois de uma série enorme de provas, ou seja, depois de muitas encarnações. Sendo assim, deveis ter tido muitas existências. Como poderia ser de outro modo? Não há exceções na ordem imutável estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir depois da luta vencida. Quanto maior a recompensa, maior a luta. Mas a vida humana é tão curta que a luta apenas se trava por intervalos, que são as diferentes existências sucessivas. Ora, se me encontro num lugar elevado, é porque o alcancei depois de uma série de combates, nos quais Deus me permitiu que saísse vitorioso algumas vezes. Em que consiste a vossa felicidade? Isso é mais difícil de vos fazer compreender. A felicidade que desfruto é uma espécie de contentamento extremo de mim mesmo, não pelos meus méritos, o que seria orgulho e marca de espíritos atrasados, mas um contentamento, por assim dizer, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua bondade infinita. Em suma, é a alegria que nos infunde o bem, de poder dizer, talvez eu tenha contribuído para o progresso de algumas criaturas do que se elevaram ao Senhor. Ficamos como que identificados com o bem-estar, que é uma espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Temos o dom de ver os espíritos mais adiantados, de compreender-lhes a missão, que também alcançaremos o nível deles. Entrevemos, no infinito incomensurável, a região em que mais resplandece o fogo divino, a ponto de deslumbrar-nos, mesmo através do véu que as envolve. Mas que digo? Compreendeis as minhas palavras? Acreditais que esse fogo a que me refiro é comparável ao sol, por exemplo? Não, não. É uma coisa impossível de dizer ao homem, uma vez que as palavras só exprimem para ele os objetos, as coisas físicas ou metafísicas que conhece de memória ou intuitivamente. Já que o homem não pode guardar na memória o que absolutamente desconhece, não dispõe de termos que possam levar a essa compreensão. Ficai, porém, ciente de que já é uma grande ventura pensar na possibilidade de progredir infinitamente. Dissestes que querias ser útil a mim. Em que, por favor, posso ajudar nos vossos desfalecimentos, fortalecer-vos nos momentos de desânimo, consolar nas vossas aflições. Se a vossa fé se abalar e alguma comoção vos perturbar, evocai-me, porque Deus me lembrará do compromisso de vos reconduzir a Ele. Se vos sentirdes prestes a sucumbir sob o peso das más tendências de que vos reconheceis culpados, chamai-me ainda, porque eu vos ajudarei a carregar a vossa cruz, como outrora Jesus foi auxiliado a carregar a sua, aquela que tão solenemente devia proclamar a verdade e a caridade. Se vacilardes ao peso dos próprios dissabores e o desespero se apoderar de vós, ainda uma vez chamai-me para que venha arrancar-vos do abismo, falando-vos espiritualmente, lembrando deveres impostos, não por considerações sociais ou materiais, mas pelo amor que vos transfundirei na alma, amor que Deus me concedeu em favor dos que por ele podem salvar-se. Por certo tendes amigos na terra, os quais, compartilhando das vossas angústias, talvez já vos tenham socorrido alguma vez. Não os procurais nos momentos de aflição, levando a eles os vossos lamentos e lágrimas, e deles recebendo conselhos, apoio e carícias como provas de afeição. Pois bem, ficais certo de que no espaço também podeis ter amigos úteis e prestimosos. É uma consolação poder dizer, quando eu morrer, meus amigos da terra estarão à minha cabeceira, orando e chorando por mim, enquanto no limiar da vida meus amigos do espaço irão conduzir-me jubilosamente ao lugar determinado pelos meus méritos e virtudes. Porque faço jus a essa proteção que quereis dispensar-me.
É porque me afeiçoei a vós desde o dia da minha morte. Eu vos vi como espírita, bom médium e adepto sincero. E como dentre tantos que aí deixei, fostes vós que vi primeiramente, logo me propus contribuir para o vosso progresso. O proveito não é apenas vosso, mas também dos que deveis instruir no conhecimento da verdade. Como vedes, Deus vos ama a ponto de vos fazer missionário. Ao vosso derredor, todos vão partilhando pouco a pouco das vossas crenças. Os mais rebeldes não deixam de vos ouvir e um dia vereis que vos aceitam. Jamais desanimeis, caminhai sempre, apesar dos pedregulhos. Tomai-me por apoio nos momentos de desânimo. Não me julgo digno de tão grande favor. Certamente estáis bem longe da perfeição. Não obstante, o vosso ardor em propagar as sãs doutrinas, o cuidado em manter a fé dos que vos ouvem, os conselhos que dais sobre a prática da caridade, da bondade e da benevolência, mesmo para os que se conduzem mal convosco, vossa resistência em não se encolerizar, quando seria tão fácil despejar sobre os outros o vosso rancor, tudo isso atenua a maldade que ainda possuís. Convém que o diga, o perdão das ofensas é um dos mais poderosos atenuantes do mal. Deus vos cumula de graças pela faculdade que vos concedeu, e que deveis desenvolver pelo esforço próprio, a fim de cooperardes na salvação do próximo. Vou deixar-vos, porém contai sempre comigo. Tratai de moderar as ideias terrenas, vivendo o mais possível com os amigos do espaço. P. Bernardin. Bordeaux, abril de 1862. Sou um espírito esquecido há muitos séculos. Na terra vivi no opróbrio e na miséria, trabalhando incessantemente para dar à família um pedaço de pão. Amava, porém, o verdadeiro Senhor, e quando o que me oprimia na terra sobrecarregava o fardo das minhas dores, eu dizia, meu Deus, dai-me a força de suportar-lhe o peso sem queixumes. Espiava, meus amigos. No entanto, ao sair da rude provação, o Senhor recebeu-me na sua santa paz e o meu mais caro voto foi reunir-vos a todos, irmãos e filhos, dizendo, por mais cara que a julgueis, a felicidade que vos espera há de suplantar o seu preço. Filho de numerosa família, jamais tive posição e servi a quem melhor podia auxiliar-me a suportar a existência. Nascido em época de servidão cruel, suportei todas as injustiças, todos os trabalhos penosos, todos os dissabores que os subalternos do Senhor me impuseram. Vi minha mulher ser ultrajada e as filhas raptadas e repudiadas em seguida, tudo sem poder queixar-me. Vi levarem meus filhos às guerras de pilhagens e de crimes, para os enforcarem depois por faltas não cometidas. Ah! Se soubesses, pobres amigos, o que padeci na minha longa existência. Eu esperava, contudo, e o Senhor concedeu-me essa felicidade que não existe na terra. A todos vós, portanto, coragem, paciência e resignação. Tu, meu filho, guarda o que te dei que é um ensinamento prático. Quem aconselha é sempre mais acatado quando pode dizer, suportei mais que vós, e suportei sem me queixar. P. Em que época vivestes? R. De 1400 a 1460. P. E tiveste outra existência depois? R. Vivi ainda entre vós como missionário da fé, porém da fé pura, verdadeira, provinda de Deus, e não da fé manipulada pelos homens. P. E agora, como espírito, ainda tendes ocupações. R. Acreditarias então que os espíritos ficassem inativos? A inação, a inutilidade de ser-nos um suplício. A minha missão consiste em guiar centros espíritas, aos quais inspiro bons pensamentos, ao mesmo tempo que me esforço por neutralizar os que são sugeridos pelos espíritos maus. Bernardin. Condessa Paula. Bela, jovem, rica e de família ilustre, a Condessa Paula era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu em 1851, com 36 anos. Seu necrológio é daqueles que podem resumir-se nestas palavras:
repetidas em todas as bocas, porque Deus retira tão cedo essas pessoas da terra. Felizes os que assim fazem, abençoada sua memória. Ela era boa, meiga e indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em vez de aumentá-lo. Jamais a maledicência lhe maculara os lábios. Sem arrogância nem austeridade, era, ao contrário, com benevolência e delicada familiaridade que tratava os que lhe eram inferiores, sem quaisquer aparências de superioridade ou de humilhante proteção. Compreendendo que as pessoas que vivem do trabalho não são rendeiros e que, por conseguinte, precisam do dinheiro que se lhes deve, seja pela sua condição, seja para se manterem, jamais reteve o pagamento de um salário. A simples ideia de que alguém pudesse experimentar uma privação, por sua causa, ser-lhe um remorso de consciência. Ela não pertencia ao número dos que sempre encontram dinheiro para satisfazer as fantasias, sem pagarem as próprias dívidas. Não podia compreender que houvesse prazer para o rico em ter dívidas, e se julgaria humilhada se lhe dissessem que seus fornecedores eram constrangidos a fazer-lhe adiantamentos. Por isso, só houve pesares por ocasião da sua morte e nenhuma reclamação. A sua beneficência era inesgotável, mas não essa beneficência convencional que se ostenta à luz do dia. Exercia a caridade do coração, e não a que busca os aplausos do mundo. Só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou e os desesperos que acalmou, pois tais virtudes só tinham por testemunhas os infelizes que assistia. Sabia, como ninguém, descobrir os infortúnios ocultos, que são os mais dolorosos, socorrendo-os com aquela delicadeza que eleva o moral em vez de o rebaixar. Sua posição na sociedade e as altas funções do marido obrigavam-na a lidar com onerosos encargos domésticos, aos quais não podia eximir-se. Satisfazendo plenamente as exigências de sua posição, ela o fazia, contudo, sem avareza e com método, evitando desperdícios e superfluidades, a tal ponto que lhe bastava a metade do que a outra seria preciso para se desincumbir da mesma tarefa. E desse modo ela podia reservar uma parte maior da sua fortuna para assistir os necessitados, já que as economias que fazia na administração da casa lhe permitiam destinar parte dessa fortuna exclusivamente para tal fim, que considerava sagrado. Encontrara, assim, meios de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com os infortúnios. Um dos seus parentes, iniciado no espiritismo, evocou-a 12 anos depois de falecida, obtendo a seguinte comunicação em resposta a diversas perguntas. Tendes razão, meu amigo, em pensar que sou feliz. Realmente sou feliz, muito mais do que a linguagem pode exprimir, embora ainda esteja longe de atingir o último grau. Estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver experimentado um só desgosto real. Juventude, saúde, fortuna, consideração, eu tinha tudo o que entre vós constitui a felicidade. O que é, no entanto, essa felicidade, comparada à que desfruto aqui? O que são essas festas esplêndidas, em que na terra se exibem as mais belas joias, comparadas a estas assembleias de espíritos resplendentes de brilho que as vossas vistas não suportariam, brilho que é atributo da sua pureza? Que são os vossos palácios e salões dourados comparados a estas moradas aéreas, vastas regiões do espaço matizadas de cores que ofuscariam o próprio arco-íris? A que se reduzem os vossos passeios nos parques, comparados aos percursos da imensidade, mais rápidos que o relâmpago? E que dizer desses horizontes nebulosos e limitados, comparados ao espetáculo de mundos a se moverem no universo infinito ao influxo do Altíssimo? Como são monótonos os vossos concertos mais harmoniosos em relação à suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma. E como são tristes e insípidas as vossas maiores alegrias comparadas à sensação inefável de felicidade que nos satura todo o ser como um eflúvio benéfico, sem mescla de inquietação, de apreensão, de sofrimento. Aqui tudo transpira amor, confiança, sinceridade,
por toda parte, corações amantes, amigos por toda parte. Em parte alguma invejosos e ciumentos. É este o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente, se seguirdes o reto caminho da vida. Entretanto, a felicidade uniforme logo fatigaria, não acrediteis, pois, que a nossa seja isenta de peripécias, nem concerto perene, nem festa interminável, nem beatífica contemplação por toda a eternidade, mas o movimento, a vida, a atividade, as ocupações, embora livres de fadiga, apresentam incessante variedade de aspectos e emoções pelos mil e um incidentes que se lhes associam. Cada qual tem sua missão a cumprir, protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos da natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. É um vai e vem contínuo, não de uma rua a outra, porém de um a outro mundo. Reunimo-nos, separamo-nos para novamente nos juntarmos, encontramo-nos aqui e ali, conversamos sobre o que fizemos, felicitamo-nos pelos êxitos obtidos, ajustamo-nos, assistimos-nos mutuamente nos casos difíceis. Finalmente, asseguro-vos que ninguém tem tempo para enfadar-se por um segundo que seja. Neste momento, a Terra é a nossa grande preocupação. Quanto o movimento entre os espíritos. Quão numerosas são as falanges que aí afluem, a fim de lhe auxiliarem o progresso e a evolução. Dir-se uma nuvem de trabalhadores ocupados em destrinçar uma floresta, sob as ordens de chefes experimentados, uns abatem troncos seculares e lhes arrancam as raízes profundas, outros desbravam o terreno, cultivam terra e edificam a nova cidade sobre as ruínas carcomidas do velho mundo. Durante esse tempo, os chefes se reúnem e transmitem suas ordens por intermédio de mensageiros, em todas as direções. A terra deve regenerar-se em dado tempo, pois é preciso que os desígnios da providência se realizem. É por isso que cada um toma parte na grande obra. Não me julgueis simples espectadora desta grande empresa. Eu teria vergonha de permanecer inativa, quando tanta gente nela trabalha. Importante missão me foi confiada e me esforço por cumpri-la da melhor forma possível. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual, e ficais certo de que a minha última existência, por mais meritória que vos pareça, não era por si só bastante para tanto. Durante várias existências passei por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar a minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa dessas provas, mas restava uma, de todas a mais perigosa, a da fortuna e do bem-estar material, um bem-estar sem sombras de desgosto. Nisso consistia o perigo. Antes de o tentar eu quis sentir-me bastante forte para não sucumbir. Deus levou em conta as minhas boas intenções e concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, apressam-se por escolher essa prova, mas, fracos para afrontar-lhe os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem sobre a sua inexperiência. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras, eu, a dama nobre, ganhei o pão, assim como vós, com o suor do meu rosto, passei privações, sofri reveses e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Como eu, também tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la cedo demais. E vós, que sois ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Paula, na Terra Condessa de Jean Reinaldi. Sociedade Espírita de Paris, Comunicação Espontânea. Meus amigos, como é magnífica esta nova vida! Semelhante à luminosa torrente, arrasta no seu curso imenso as almas sequiosas do infinito. Após a ruptura dos laços carnais, meus olhos abarcaram os novos horizontes que me cercam e pude fluir das esplêndidas maravilhas do infinito.
Passei das sombras da matéria à aurora deslumbrante que anuncia o Todo-Poderoso. Estou salvo, não pelo mérito de minhas obras, mas pelo conhecimento do princípio eterno, que me fez evitar as máculas impressas pela ignorância na própria humanidade. Minha morte foi abençoada, meus biógrafos a julgaram prematura. Ah! Os ceigos! Lamentarão alguns escritos nascidos da poeira e não compreenderão o quanto é útil, para a santa causa do espiritismo, o pouco ruído que se faz em torno do meu túmulo recém-fechado. Minha obra estava terminada, meus antecessores abriram o caminho, eu havia alcançado este ponto culminante em que o homem deu o que tinha de melhor e onde não faz mais que recomeçar. Minha morte desperta a atração dos letrados sobre a minha obra capital, que interessa a grande questão espírita, que eles fingem desconhecer, mas que muito em breve os empolgará. Glória a Deus! Ajudado pelos espíritos superiores, que protegem a nova doutrina, serei um dos batedores que assinalam a vossa estrada. Jean Reinaldi. Paris, reunião familiar. Outra comunicação espontânea. O espírito responde a uma reflexão sobre sua morte inesperada, em idade pouco avançada, o que surpreendeu a muita gente. Quem me diz que a minha morte não foi um benefício para o espiritismo, para o seu futuro, para suas consequências? Notastes, meu amigo, a marcha que segue o progresso, o caminho que toma a fé espírita. Deus, primeiramente, deu provas materiais, dança das mesas, batidas e toda sorte de fenômenos, era para chamar a atenção, era um preâmbulo divertido. Para crer, os homens necessitam de provas palpáveis. Agora a coisa é completamente diferente. Após os fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso, à razão fria. Já não se trata de manifestações de força, mas de coisas racionais, que devem convencer e até congraçar os incrédulos mais obstinados. E isso é apenas o começo. Notai bem o que vos digo, toda uma série de fatos inteligentes, irrefutáveis vão seguir-se, e o número dos adeptos da fé espírita, já tão grande, vai aumentar ainda mais. Deus vai conquistar as inteligências de escola, as sumidades do espírito, do talento e do saber. Será um raio luminoso a espalhar-se por toda a terra, como um fluido magnético irresistível, impelindo os mais recalcitrantes à busca do infinito, ao estudo dessa admirável ciência, que nos ensina máximas tão sublimes. Todos vão agrupar-se em torno de vós e, abstração feita do diploma de gênio que lhes havia sido dado, vão fazer-se humildes e pequenos, para que aprendam e se convençam. Depois, mais tarde, quando estiverem bem instruídos e bem convencidos, servir-se-ão de sua autoridade e da fama de seus nomes para levar mais longe ainda, aos seus últimos limites, a meta que todos vos propusestes, a regeneração da espécie humana pelo conhecimento raciocinado e aprofundado das existências passadas e futuras. Eis a minha sincera opinião sobre o estado atual do espiritismo. Bordeaux. Evocação. Atendo com prazer ao vosso apelo, senhora. Sim, tendes razão. A bem dizer, a perturbação espiritual não existiu para mim. Isso correspondia ao pensamento do médium. Exilado voluntariamente em vossa terra, onde deveria lançar a primeira semente séria das grandes verdades, que atualmente envolvem o mundo, sempre tive consciência da pátria e logo me reconheci em meio aos meus irmãos. Agradeço-vos por terdes vindo. Mas não acreditava que meu desejo de conversar tivesse alguma influência sobre vós. Deve haver, necessariamente, tão grande diferença entre nós, que só penso nisto com respeito. Obrigado, minha filha, por este bom pensamento. Mas deveis saber também, seja qual for a distância que entre nós se possa estabelecer quanto às provas acabadas, mais ou menos prontamente, mais ou menos felizes, que há sempre um laço poderoso a nos unir, a simpatia, e este laço vós o apertastes pelo vosso pensamento constante.
E apesar de muitos espíritos terem explicado suas primeiras sensações ao despertar, terias a bondade de me dizer o que experimentastes ao vos reconhecer, e como se operou a separação entre o espírito e o corpo. Do mesmo modo que para todas as pessoas. Senti o momento da separação aproximar-se, contudo, mais feliz que muitos, não me causou angústia, posto que lhe conheci os resultados, embora fossem ainda maiores do que eu pensava. O corpo é um entrave às faculdades espirituais e, sejam quais forem as luzes que se tenha conservado, são sempre mais ou menos abafadas pelo contato da matéria. Adormeci esperando um despertar feliz, o sono foi curto, a admiração imensa. Desdobrados aos meus olhos, os esplendores celestes brilhavam com toda a sua magnificência. Meu olhar maravilhado mergulhava nas imensidades desses mundos, cuja existência e habitabilidade eu afirmara. Era uma miragem que me confirmava a verdade de meus sentimentos. Por mais seguro que se julgue o homem ao falar, às vezes tem no fundo do coração momentos de dúvida, de incerteza, desconfia, se não da verdade que proclama, pelo menos dos meios imperfeitos que emprega para demonstrar. Convencido da verdade que queria que admitissem, muitas vezes tive de combater contra mim mesmo, contra o desânimo de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade, e de não poder torná-la palpável aos que teriam tanta necessidade de nela crer para marchar com segurança na estrada que devem seguir. Em vida professáveis o Espiritismo. Entre professar e praticar há grande diferença. Muita gente professa uma doutrina que não pratica, eu praticava e não professava. Assim como todo homem que segue as leis do Cristo é cristão, ainda que não as conhecesse, também todo homem pode ser espírita, contanto que creia em sua alma imortal, em suas preexistências, em sua marcha progressiva e incessante, em suas provas terrestres e nas abluções necessárias para se depurar. Eu acreditava nisto, era, pois, espírita. Compreendia a erraticidade, este laço intermediário entre as encarnações, esse purgatório onde o espírito culpado se despoja de suas vestes sujas para se revestir de uma outra, em que o espírito em progresso tece com cuidado a túnica que vai usar novamente e que deseja conservar pura. Como vos disse, compreendi e, sem professar, continuei a praticar. Observação: estas 3 comunicações foram obtidas por 3 médiuns diferentes, completamente estranhos entre si. Não temos nenhuma prova material da identidade do espírito que se manifestou, porém, pela analogia dos pensamentos, pela forma da linguagem, podemos admitir, ao menos, a presunção de identidade. A expressão tece com cuidado a túnica que vai usar novamente é uma encantadora figura que pinta a solicitude com a qual o espírito em progresso prepara a nova existência que o deve fazer progredir. Os espíritos atrasados são menos cautelosos e, por vezes, fazem escolhas infelizes que os forçam a recomeçar. Antônio Costel, membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1863 no cemitério de Montmartre, em Vala Comum. Era um homem de coração que o espiritismo reconduzia a Deus. Sua fé no futuro era completa, sincera e profunda. Simples calceteiro, praticava caridade por pensamentos, palavras e obras, consoante os parcos recursos de que dispunha, pois sempre achava meios de assistir os que tinham menos do que ele. Se a Sociedade de Paris não lhe adquiriu uma sepultura particular, foi porque lhe pareceu dever antes empregar mais utilmente o dinheiro em benefício dos vivos do que em vãs satisfações do amor próprio. Além de que nós, os espíritas, sabemos melhor que ninguém que a vala comum é, tanto quanto os mais suntuosos mausoléus, uma porta aberta para o céu. O Sr. Canu, secretário da sociedade, outrora profundo materialista, pronunciou sobre o túmulo a seguinte alocução: Caro irmão Custéal, há apenas alguns anos, muitos de nós, e confesso que eu era o primeiro,
Não teríamos visto ante esta cova aberta senão o fim das misérias humanas e, depois, o nada, o terrível nada, isto é, nada de alma para merecer ou expiar e, consequentemente, nada de Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, graças à nossa divina doutrina, aqui vemos o fim das provas, e para vós, caro irmão, cujos despojos mortais restituímos à terra, o triunfo de vossos labores e o começo da merecida recompensa pela vossa coragem, pela vossa resignação, pela vossa caridade, numa palavra, pelas vossas virtudes e, acima de tudo, vemos a glorificação de um Deus sábio, todo-poderoso, justo e bom. Levai, pois, caro irmão, nossas ações de graças aos pés do Eterno, que se dignou dissipar à nossa volta as trevas do erro e da incredulidade, porque, ainda há pouco tempo atrás, nesta circunstância, nós vos teríamos dito, com a fronte abatida e o coração desalentado, adeus, amigo, para sempre. Hoje vos dizemos, com a fronte erguida e radiante de esperança, o coração cheio de coragem e amor, caro irmão, até mais ver, orai por nós. Um dos médiuns da sociedade obteve ali mesmo sobre a sepultura, ainda entreaberta, a seguinte comunicação, ouvida por todos os presentes, inclusive os coveiros, de cabeça descoberta e com profunda emoção. Era, realmente, um espetáculo novo e surpreendente-se de ouvir palavras de um morto, recolhidas do seio do próprio túmulo. Obrigado, meus amigos, obrigado. Minha sepultura ainda não está fechada e, no entanto, mais um segundo e a terra vai cobrir meus despojos. Mas vós o sabeis, sob esta poeira minha alma não será enterrada, vai planar no espaço para subir a Deus. Assim, como é consolador poder dizer ainda, apesar do invólucro partido, não, não estou morto. Vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O enterro do pobre não tem grandes cortejos. Orgulhosas manifestações não correm sobre o seu túmulo, e, contudo, amigos, crede-me, imensa multidão a que não falta e os espíritos bons seguiram convosco e com essas mulheres piedosas o corpo que aí jaz estendido. Pelo menos todos acreditais e amais o bom Deus. Certo que não. Não morremos só porque o nosso corpo se aniquila, esposa bem-amada. Doravante estarei sempre ao teu lado, para te consolar e te ajudar a suportar a prova. A vida será rude para ti, mas com a ideia da eternidade e do amor de Deus planificando teu coração, como te serão leves os sofrimentos. Parentes que amparais minha bem-amada companheira, amai-a, respeitai-a, sede para ela irmãos e irmãs. Não vos esqueçais de que na terra todos vos deveis assistência, se quiserdes entrar na morada do Senhor. E vós, espíritas, irmãos amigos, obrigado por terdes vindo dizer-me adeus até esta morada de pó e lama, mas sabeis perfeitamente que minha alma vive para a imortalidade e que irá algumas vezes vos pedir preces, que não me serão recusadas, para me ajudar a marchar nesta via magnífica que me abristes durante a vida. Adeus a todos que aqui estais, poderemos nos rever no outro lugar que não neste túmulo. As almas me chamam a conferenciar. Orai pelos que sofrem. Até mais ver. Costeal. 3 dias mais tarde, evocado num grupo particular, o espírito Costeal ditou a seguinte comunicação, por outro médium. A morte e a vida. Não faço mais que repetir o que já disseram, mas para vós não há outra expressão senão esta, a despeito do que afirmam os materialistas, os que preferem ficar ceigos. Meus amigos, que belo espetáculo sobre a terra, o de ver tremular os estandartes do Espiritismo. Ciência profunda, imensa, da qual apenas soletrais as primeiras palavras. Quantas claridades ela traz aos homens de boa vontade, aos que romperam as terríveis cadeias do orgulho, para proclamar bem alto a sua crença em Deus. Orai, homens, rendei graças por tantos benefícios. Pobre humanidade! Se te for dado compreender
Mas não, que o tempo não é chegado ainda, no qual a misericórdia do Senhor deve estender-se por sobre todos os homens, a fim de lhe reconhecerem as vontades e a elas se submeterem. É por teus raios luminosos, ciência bendita, que eles lá chegarão e compreenderão. Ao teu calor benéfico aquecerão os corações, tonificando-os no fogo divino, portador de consolações, como de fé. Aos teus raios vivificantes, o mestre e o operário virão confundir-se e identificar-se, compenetrados dessa caridade fraterna preconizada pelo divino Messias. Ó, meus irmãos, pensai na felicidade imensa que possuís como primeiros iniciados na obra da regeneração. Honra vos seja feita, amigos. Prossegui um dia, como eu, vem da pátria dos espíritos, exclamareis, a morte é a vida, ou antes um sonho, espécie de pesadelo que dura o espaço de um minuto e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam, contentes por nos abraçarem. Tão grande foi a minha aventura, que eu não podia compreender que Deus me destinasse tantas graças em troca do pouco que fiz. Parecia-me sonhar, e como outrora me acontecia sonhar que estava morto, temi por instantes ser obrigado a voltar ao infeliz corpo, mas não tardou que me desse conta da realidade e rendesse graças a Deus. Eu bendizia o Mestre que tão bem soube incutir meus deveres de homem que crê na vida futura. Sim, eu o bendizia e lhe agradecia, pois o livro dos Espíritos despertara em minha alma os impulsos de amor ao Criador. Obrigado, meus bons amigos, porque me atraístes para junto de vós. Dizei aos nossos irmãos que estou muitas vezes com nosso Samson. Até outro dia e coragem, porque o triunfo vos espera. Felizes os que houverem tomado parte no combate. Daí por diante, o Senhor Costel manifestou-se constantemente, na Sociedade de Paris e em outras reuniões, dando sempre provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos adiantados. Emma Livry. A senhorita Emma Livry morreu na flor da idade, após cruéis sofrimentos, em consequência de um acidente causado por fogo. Alguém se propusera solicitar a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, quando ela se apresentou espontaneamente a 31 de julho de 1863, pouco tempo depois de haver morrido. Eis-me aqui ainda no cenário do mundo, eu que me julgava sepultada para sempre no véu da inocência e da juventude. Na minha fé católica, pensei que fogo da terra me salvaria do fogo do inferno e, se não ousava entrever os esplendores do paraíso, minha alma trêmula se refugiava na expiação do purgatório, enquanto eu orava, sofria e chorava. Mas quem dava ao ânimo abatido a força de suportar as angústias? Quem, nas longas noites de insônia e de febre dolorosa, se inclinava sobre o leito de martírios? Quem me refrescava os lábios sedentos? Eres vós, meu anjo da guarda, cuja auréola branca me cercava, e eres vós outros, espíritos caros e amigos, que vinhais murmurar ao meu ouvido palavras de esperança e de amor. A chama que consumia meu pobre corpo também me despojou das suas cadeias e, assim, morri vivendo já a verdadeira vida. Não experimentei a perturbação, entrei serena e recolhida no dia radioso que envolve os que, depois de muito terem sofrido, souberam esperar um pouco. Minha mãe, minha querida mãe foi a última vibração terrestre que me repercutiu na alma. Como gostaria que ela se tornasse espírita. Despedi-me da terra qual fruto maduro que se destacasse da árvore antes do tempo. Eu não tinha sido tocada pelo demônio do orgulho, que fez as almas desditosas, arrastadas pelos sucessos embriagadores e brilhantes da juventude. Bendigo, pois, o fogo, o sofrimento, a prova, que não passavam de expiação. Semelhante a esses brancos e leves fios do outono, flutuam na torrente luminosa, e não são mais as estrelas de diamante que brilham na minha fronte, mas as estrelas de ouro do bom Deus. Emma Livry.
No dia 30 de julho de 1863 o mesmo espírito deu espontaneamente a seguinte comunicação, a partir de outro centro espírita do Havre. Deus recompensa na outra vida os que sofrem na terra. Ele é todo justiça e misericórdia para os que sofrem nesse mundo. Concede-lhes uma felicidade tão pura e tão perfeita que não se deveria temer os sofrimentos nem a morte. Se fosse possível às pobres criaturas humanas sondar os seus misteriosos desígnios. Mas a terra é um lugar de provas imensas, quase sempre repletas de dores atrozes. Resignai-vos, se elas vos ferirem, inclinai-vos diante da suprema bondade do Todo-Poderoso, se ele vos sobrecarregar de pesados fardos. E, quando vos chamar a si, depois de cruéis sofrimentos, vereis na outra vida, que é a vida verdadeira, quão insignificantes eram as provas e dores que sofrestes na terra. Só então sereis capaz de julgar a recompensa que Deus vos reserva, caso a queixa e o murmúrio não tenham penetrado os vossos corações. Bem jovem ainda deixei a terra, Deus ouve por bem me perdoar e me dar a vida dos que respeitaram suas vontades. Adorai sempre a Deus, amai-o de todo o coração, orai sempre, orai firmemente. Ele é o vosso amparo na terra, a vossa esperança, a vossa salvação. Emma Livry. Dr. Vignal. Antigo membro da Sociedade de Paris, falecido em 27 de março de 1865. Na véspera do enterro, um sonâmbulo lúcido e ótimo vidente, a quem se solicitara que se transportasse para junto dele e narrasse o que visse, respondeu o seguinte: vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se uma massa que se agita e como algo que faz esforços para se libertar dela, mas que tem dificuldade em vencer a resistência. Não distingo forma de espírito bem determinada. Foi evocado na Sociedade de Paris no dia 31 de março. Caro Sr. Vignal, todos os vossos antigos colegas da Sociedade de Paris guardaram de vós a melhor lembrança, e eu, particularmente, a das boas relações, aliás nunca interrompidas. Chamando-vos ao nosso meio, tivemos por objetivo, antes de tudo, dar-vos um testemunho de simpatia. Ficaremos muito felizes se quiserdes ou se puderdes palestrar conosco. Caro amigo e digno mestre, vossa boa lembrança e vossos testemunhos de simpatia me sensibilizam bastante. Se hoje posso vir até vós e assistir, livre e desprendido, a esta reunião de todos os nossos bons amigos e irmãos espíritas, é graças ao vosso bom pensamento e assistência que vossas preces me trouxeram. Como dizia com justeza o meu jovem secretário, eu estava muito impaciente para me comunicar. Desde o começo desta noite empreguei todas as minhas forças espirituais para dominar este desejo. Vossas conversas e as graves questões que discutistes interessaram-me vivamente e tornaram minha espera menos penosa. Perdoai, caro amigo, mas precisava manifestar o meu reconhecimento. Inicialmente, dizei como vos encontrais no mundo dos espíritos. Ao mesmo tempo, tende a bondade de descrever o trabalho da separação, as sensações desse momento, bem como o tempo necessário para recobrardes a razão. Eu estou tão feliz quanto se pode ser, quando vemos se confirmarem plenamente todos os pensamentos secretos que se pode ter emitidos sobre uma doutrina consoladora e reparadora. Sou feliz, sim, porque agora vejo sem qualquer obstáculo desdobrar-se à minha frente o futuro da ciência e da filosofia espíritas. Afastemos, porém, essas digressões inoportunas. Virei novamente vos entreter a respeito, sabendo que minha presença vos dará tanto prazer quanto eu mesmo experimento em vos visitar. O desligamento foi muito rápido, mais rápido do que meu pouco mérito permitia esperar. Fui auxiliado poderosamente por vosso concurso, e vosso sonâmbulo vos deu uma ideia muito clara do fenômeno da separação, para que eu insista na mesma tecla. Era uma sorte de oscilação intermitente, uma espécie de arrebatamento em dois sentidos opostos. O espírito triunfou, já que estou aqui.
Só deixei o corpo completamente quando ele baixou à terra. Vim convosco. Que pensais do serviço prestado nos vossos funerais? Julguei um dever estar presente. Naquele momento estavais bastante desprendido para vê-lo, e as preces que eu disse em vossa intenção, não ostensivas, naturalmente, chegaram até vós. Sim. Como vos disse, vossa assistência foi de grande importância, e voltei a vós, abandonando completamente minha velha crisálida. Como bem o sabeis, as coisas materiais pouco me tocam. Eu só pensava na alma e em Deus. Creio que vos lembrais do estudo que fizemos a vosso respeito em 1860, isto é, 5 anos atrás. Nessa ocasião, quando ainda estáveis entre nós, o vosso espírito desprendeu-se para vir conversar conosco. Podeis descrever-nos da melhor forma possível a diferença existente entre o vosso desprendimento atual e o de então? Sim, certamente, eu me lembro. Mas que diferença entre o meu estado de então e o de hoje? Naquele tempo, a matéria ainda me constringia com a sua malha inflexível. Eu queria me desligar de maneira mais absoluta e não podia. Hoje sou livre. Um vasto campo, o do desconhecido, abre-se à minha frente e, com a vossa ajuda e a dos espíritos bons, aos quais me recomendo, espero avançar e me compenetrar o mais rapidamente possível dos sentimentos que devo experimentar e dos atos que preciso realizar para suportar as provações e merecer a recompensa. Que majestade! Que grandeza! É quase um sentimento de temor que predomina, porquanto, fracos como somos, queremos fixar as sublimes claridades. Para nós será um prazer continuarmos esta conversa, sempre que o quiserdes. Respondi sucintamente e sem sequência às vossas diversas perguntas. Não exijais ainda muito do vosso fiel discípulo, pois não estou inteiramente livre. Conversar ainda seria minha felicidade. Meu guia modera meu entusiasmo e já pude apreciar bastante a sua bondade e a sua justiça, para me submeter inteiramente à decisão dele, por mais pesar que eu sinta em ser interrompido. Consolo-me pensando que poderei vir muitas vezes assistir incógnito às vossas reuniões. Falarei convosco algumas vezes, amo-vos e quero prová-lo. Entretanto, outros espíritos mais adiantados reclamam prioridade. Devo, pois, curvar-me àqueles que me permitiram dar livre curso à torrente das ideias acumuladas. Deixo-vos, amigos, e devo agradecer duplamente, não só vós, espíritas, que me chamastes, mas também ao espírito que permitiu que eu tomasse o seu lugar e que, em vida, usava o ilustre nome de Pascal. Aquele que foi e será sempre o mais devotado de vossos adeptos. Dr. Vignal. Victor Le Buffle. Humilde trabalhador do Porto do Havre, falecido aos 20 anos. Morava com a mãe, modesta mercadora, a quem prodigalizava os mais ternos e afetuosos cuidados, sustentando-a com o produto do seu rude trabalho. Nunca o viram frequentar cabarés nem se entregar aos excessos tão comuns da sua profissão, por não querer desviar a menor parcela de salário do fim piedoso que lhe destinava. Consagrava à mãe todo o lazer de que dispunha, a fim de poupá-la de fadigas. Afetado há muito tempo de enfermidade da qual sabia que havia de morrer, ocultava-lhe os sofrimentos para não a inquietar e para que ela não quisesse privá-lo da sua parte de labor. Na idade das paixões, eram precisos a esse moço grande cabedal de qualidades morais e poderosa força de vontade para resistir às perniciosas tentações do meio em que vivia. Sinceramente piedoso, a sua morte foi motivo de edificação para muita gente. Na véspera de morrer, exigiu que sua mãe fosse repousar um pouco, alegando que ele mesmo também precisava dormir. Já no leito, a mãe teve uma visão. Achava-se, disse, em plena escuridão, quando viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco, até que o quarto ficou iluminado por brilhante claridade, da qual se destacava radiante a figura do filho, elevando-se no espaço infinito.
Compreendeu, então, que seu fim estava próximo e, de fato, no dia seguinte, aquela alma bem formada deixava a terra, enquanto seus lábios murmuravam uma prece. Uma família espírita, conhecedora da sua bela conduta, interessando-se por sua mãe, que ficara sozinha, teve a ideia de o evocar pouco tempo após a morte, mas ele se manifestou espontaneamente, dando a seguinte comunicação: desejais saber como estou agora, feliz, felicíssimo. Devem ser levados em conta os sofrimentos e angústias, que são a fonte das bênçãos e da felicidade de além-túmulo. A felicidade. Ah! Não compreendeis o que significa essa palavra. Quão longe estão as venturas terrenas das que experimentamos ao regressar para Jesus, com a consciência pura, com a confiança do servo cumpridor do seu dever e que espera cheio de alegria a aprovação daquele que é tudo. Ah! Meus amigos, a vida é penosa e difícil, quando não se tem em vista o seu fim, mas eu vos digo, em verdade, que quando vierdes para junto de nós, se seguirdes a lei de Deus, sereis recompensados além, mas muito além dos sofrimentos e méritos que porventura julgardes ter adquirido para outra vida. Sede bons e caridosos, dessa caridade tão desconhecida entre os homens, que se chama benevolência. Socorrei os vossos semelhantes, fazei por eles mais que por vós mesmos, uma vez que ignorais a miséria alheia e conheceis a vossa. Socorrei minha pobre mãe, único pesar que me vem da terra. Ela deve passar por outras provas antes de chegar ao céu. Adeus, vou vê-la. Victor. O Guia do Médium. Nem sempre os sofrimentos amargados na terra constituem uma punição. Os espíritos que, pela vontade de Deus, baixam à terra para cumprirem uma missão, são, tal como este, felizes em provar males que para outros seriam uma expiação. O sono os revigora perante o Altíssimo, dando-lhes a força de tudo suportarem para sua maior glória. A missão deste espírito, em sua última existência, não era das mais importantes, porém, por mais obscura que fosse, nem por isso tinha menos mérito, visto que ele não podia ser estimulado pelo orgulho. Aquele jovem tinha, antes de tudo, um dever de gratidão a cumprir para com aquela que foi sua mãe. Depois, deveria demonstrar que nos piores ambientes podem encontrar-se almas puras, de sentimentos nobres e elevados, capazes de resistir a todas as tentações. Isso é uma prova de que as qualidades morais têm causas anteriores, e de que tal exemplo não foi em vão. Anais Gordon. Jovem mulher, notável pela doçura de caráter e pelas mais eminentes qualidades morais, falecida em novembro de 1860. Pertencia a uma família de trabalhadores das minas de carvão nos arredores de Saint-Étienne, circunstância importante para que melhor se possa apreciar a sua evocação. Evocada a pedido do pai e do marido. Evocação: eis-me aqui. Vosso marido e vosso pai pediram-me que vos chamasse e se sentirão felizes em obter uma comunicação vossa. Também estou muito feliz em poder dá-la. Porque fostes arrancada tão cedo ao convívio da família. Porque as minhas provas terrestres chegaram ao fim. Ides vê-los algumas vezes. Estou incessantemente junto deles. Sois feliz como espírito. Sou feliz. Amo e espero. Os céus não constituem terror para mim e aguardo, confiante com amor, que as brancas asas me conduzam até eles. Que entendeis por essas asas? Entendo tornar-me espírito puro e resplandecer como os mensageiros celestes, que me deslumbram. As asas dos anjos, arcanjos e serafins, que são espíritos puros, não passam, evidentemente, de um atributo imaginado pelos homens para descrever a rapidez com a qual se transportam, uma vez que a sua natureza etérea os dispensa de qualquer sustentáculo para percorrer os espaços. Contudo, podem aparecer aos homens com esse acessório e, assim, corresponderem ao pensamento destes,
Do mesmo modo que outros espíritos tomam a aparência que tinham na terra, para se fazerem mais bem conhecidos. Vossos parentes podem fazer algo que vos seja agradável. Podem. Esses entes queridos não devem mais me entristecer com a visão de seus pesares, pois sabem que não estou perdida para eles. Que meu pensamento lhes seja suave, leve e perfumado em sua lembrança. Transitei na vida como uma flor, e nada de triste deve subsistir de minha rápida passagem. Como se explica que a vossa linguagem seja tão poética e tão pouco relacionada com a posição que tinhais na terra? Porque é minha alma que fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos e, muitas vezes, Deus permite que espíritos delicados se encarnem entre os homens mais rudes para lhes fazerem pressentir as delicadezas que atingirão e que mais tarde compreenderão. Sem essa explicação, tão lógica e tão conforme a solicitude de Deus para com as suas criaturas, dificilmente nos daríamos conta do que, à primeira vista, poderia parecer uma anomalia. Com efeito, que há de mais gracioso e poético que a linguagem do espírito dessa jovem senhora, educada em meio aos mais rudes trabalhos? Dá-se o contrário muitas vezes, são espíritos inferiores, encarnados entre homens mais adiantados, mas com objetivo oposto. É em vista de seu próprio adiantamento que Deus os põe em contato com um mundo esclarecido e, algumas vezes, para servirem também de prova a esse mesmo mundo. Que outra filosofia pode resolver tais problemas? Maurice Gontran. Maurice Gontran era filho único. Faleceu aos 18 anos, vitimado por uma afecção pulmonar. Inteligência rara, razão precoce, grande amor ao estudo, caráter doce, terno e simpático, possuía todas as qualidades que fazem prever brilhante futuro. Com grande êxito terminara muito cedo os primeiros estudos, matriculando-se em seguida na escola politécnica. A sua morte causou aos pais uma dessas dores que deixam traços profundos e dolorosos, visto que, tendo sido sempre de complexão muito delicada, lhe atribuíam um fim prematuro ao trabalho de estudos a que fora submetido. E por isso diziam, de que lhe serve agora tudo o que aprendeu. Teria sido melhor que se conservasse ignorante, pois não precisava da ciência para viver. Não fossem os estudos e estaria, sem dúvida, entre nós, para consolo da nossa velhice. Se houvessem conhecido o Espiritismo, por certo teriam raciocinado de outra forma. Nele encontraram, mais tarde, a verdadeira consolação. O ditado seguinte foi dado pelo rapaz a um dos seus amigos, alguns meses depois da morte. Meu caro Maurice, a terna afeição que dedicáveis a vossos pais leva-me à convicção de que desejais reconfortar-lhes o ânimo, caso esteja ao vosso alcance fazê-lo. O pesar, para não dizer desespero, em que a vossa morte os mergulhou, altera-lhes visivelmente a saúde, fazendo que encarem a vida com desgosto. Algumas palavras de consolo poderão certamente fazer renascer-lhes a esperança. Meu velho amigo, esperava com impaciência esta ocasião, que ora me ofereceis, de comunicar-me. A dor de meus pais me aflige, porém, ela se acalmará quando tiverem certeza de que não estou perdido para eles. Aproximai-vos deles a fim de os convencer desta verdade, o que certamente conseguireis. Era preciso este acontecimento para infundir-lhes uma crença que lhes trará felicidade, impedindo-os de murmurar contra os desígnios da providência. Como sabeis, meu pai era muito descrente acerca da vida futura. Deus concedeu-lhe este desgosto para arrancá-lo do seu erro. Aqui nos reencontraremos, neste mundo onde não se conhecem desgostos da vida, e no qual os preceder. Afirmai-lhes categoricamente que a satisfação de tornarem a ver-me ser-lhes-á recusada como castigo à falta de confiança na bondade do Criador. Até mesmo qualquer comunicação com eles, durante o tempo que ficarem na terra, me será interdita. O desespero é uma revolta contra a vontade do Todo-Poderoso, sempre punido com o prolongamento da causa que o produziu, até que haja completa submissão.
O desespero é verdadeiro suicídio por minar as forças do corpo, e quem abrevia os seus dias, no intuito de escapar mais cedo aos tentáculos da dor, faz jus às mais cruéis decepções. Deve-se, ao contrário, avigorar o corpo a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. Meus queridos e bondosos pais, é a vós que me dirijo neste momento.